Deus abençoe o nosso ajuntamento. Que Ele santifique a nossa mente, nossa vontade, palavras e ações, para a glória do nome dEle. Amém. Amém. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta brilhante ideia da paternidade. É interessante como as características da paternidade e da maternidade se completam. Deus se revelou para um e colocou em um alguns atributos, e no outro, outros atributos dele. Mas é profundamente seguro para a nossa alma chamar alguém de meu pai. Que segurança! Que coisa brilhante! Eu fico pensando a vida de José, a expectativa da sua mente. Estou preparando um estudo sobre ele, a paternidade de José. Pensa um pouquinho nisso. Fabuloso. Um grande modelo para nós. Um amor a Deus extraordinário. Um amor à sua esposa maior do que a si mesmo. Justo. Decente. Resolveu fazer uma mudança radical para não prejudicá-la. Resolveu fugir. Enquanto ponderava isso, o Senhor interveio e disse: não precisa. Assuma. Assuma. Eu sei que fugir é mais fácil. Não quero que você fuja, não. Quero que você assuma. E não suma. E ele então assumiu. Foi muito mais difícil. Muito mais difícil. Casou e esperou mais de 9 meses para a lua de mel.
porque ele aguardava no Senhor. Que lição para nós, né? É possível esperar. É possível esperar. Parabéns aos pais. E que vocês, como pais, saibam esperar. Tenham tempo. Vamos esperar no tempo de Deus. Se Deus falou, olha, crie esse menino, mas ele não é seu. Dê o nome para ele, eu escolho o nome. Ensine para ele tudo que você sabe e o que você não sabe, aprenda e ensine. Ele é meu filho. Meu filho, em quem eu me comprazo, mas crie como se fosse seu filho. Chame ele de Jesus. Você não vai escolher o nome para ele, não é seu. Quem escolhe o nome para ele sou eu. E o relacionamento entre eles? Muito bom. Eu quero parabenizar os pais. Eu quero dizer para vocês que os filhos que vocês estão criando não são de vocês. São dele. São dele. Ele mesmo disse, herança minha. Mas crie para mim esses meninos. E, como disse o edital de hoje, fale do pai para eles. O que os filhos precisam é que vocês falem do pai. É a conversa do pai que salva o filho, viu? Cantem para eles sobre o pai. Coloquem eles aqui, ó. E fale sobre o pai. E ajude-os a amar o pai. Porque é esse amor ao pai que salva o pai e os filhos. Fale de Deus. E quando o seu filho perguntar, o que significa isso, essa pedra aqui? Aí você vai dizer para ele, é isso. E que sinal é esse aqui? Aí você vai contar, é porque há muito tempo atrás, lá em tal lugar aconteceu isso. Conte as histórias do pai para os seus filhos. E isso salva você e os filhos. Isso protege os filhos. Não a história de Chapeuzinho Vermelho, nem dos Três Porquinhos, que embora seja bonita e infantil, não muda nada. Conte a história do pai. Diga para o pai, me dê filhos, para que eu fale para ti, fale de ti para ele. Me dê filhos, e eu vou te devolver. Me dê filhos e eu vou te entregar. Eu vou criar como se eles não fossem meus. Sendo teus, vou criá-los como se fossem meus. Mas são teus. Queria que os pais ficassem em pé, por favor. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Fez conforme Deus falou. Façam isso. Façam isso, conforme Deus ordenou. E vocês serão modelos para os seus filhos. E eles vão usar as roupas de vocês, querendo ser igual a vocês. E nesse dia, vocês vão saber que foram
bons pais. E os filhos vão pisar onde vocês estão pisando. Parabéns pelo Dia dos Pais. Parabéns. Eu quero que o seu Aderbal venha aqui orar. Ajuda ele, Zezinho. Eu trago ele aqui, eu levo o microfone para ele lá. Agradecer a Deus porque Ele é o nosso Pai. Por favor, meu irmão. Pai bondoso, Pai de misericórdia, que tem nos acompanhado, tem nos instruído, corrigido, Senhor Deus, o nosso rumo, a nossa direção, para que façamos sempre o Teu querer, a Tua vontade. Amém. Nós pedimos nesse instante uma bênção muito especial para os pais, aqueles Teus servos que o Senhor atribuiu a criação da herança no Senhor, que são os filhos. Ó Senhor, permita que eles, instruídos pelo Senhor, possam orientar, Senhor Deus, seus filhos no caminho que o Senhor traçar. Guarda, Senhor Deus, os teus servos, que são responsáveis por essa herança preciosa. São os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, todos eles, Senhor Deus, que têm chegado ao Senhor através dos teus servos fiéis, ao teu ensino, à tua instrução, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Como podemos fazer o melhor para orientar todas essas pessoas que o Senhor nos deu, todos esses seres que o Senhor nos deu, a orientar no teu caminho. É o que eu peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigado, Zezinho. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Obrigado. Um alerta aos pais e mães. Vejam o que o seu filho está vendo. Ouça o que ele está ouvindo. Acompanhe o seu filho. É função sua. O que é isso aí no seu celular? Deixa eu ver. Abre o computador para mim. Deixa eu ver o que está vendo. O que você está lendo? Faça isso. Deus espera que você faça isso. Houve um tempo que as músicas eram sublimares ou subliminares, como dizem. Traziam uma mensagem oculta. Hoje não existe mais isso. Elas são as claras. Eu vi uma música que um pastor enviou para mim e chorei. Eu lutei para continuar ouvindo a música até o fim. Chama-se Bob. Ouviram isso já? Quem já ouviu? Por gentileza. Joga aquilo fora. Ela não é... Ela é maligna. Ela é totalmente maligna. Ela traz efeitos que você não tem noção na mente da criança. É satânica. Tome cuidado. Jogue fora. O seu Aderbal, na oração, disse que o pai disciplina. O pai que ama, disciplina. O pai que não ama, está nem aí. Você ama. Filhos precisam de pais, não de amigos. Pai. Filhos precisam de pai. Eles não nasceram numa escola, nasceram numa família que tem pai, que põe limites, que diz não. Isso não, você não vai. Isso você não vai fazer, não vai comer agora, não vai ouvir agora. Precisam disso. Eu ouvi essa música, parava
eu comecei a chorar. De tão maligna que é a música. Bob, o nome dela. Jogue fora. Não deixe. Não deixe. Só um conselho. Irmãos, a igreja do Bosque irá nos receber para o encontro das igrejas. No dia 24 de agosto, último sábado de agosto, o pastor André será o preletor. Por conta de situações financeiras e alguns desajustes, nós não teremos o dia todo. Eu lamento de todo o meu coração e alma isso. Então teremos só um culto que vai acontecer no Bosque às 19h30 daquele dia. Tá bom? Então vocês estão convidados, está no boletim o aviso. Quero agradecer ao conselho por ter me liberado para quinta-feira passar o dia com a minha mãe. A minha mãe está com a minha irmã no oeste, no limite do estado de São Paulo. Mirandópolis, 80 quilômetros de Araçatuba. Eu fui lá, passei a quinta-feira toda com ela. Saí sexta-feira por volta de 5h30 da manhã, eu acho. Por aí assim. Foi um dia muito gostoso, muito agradável, muito bom mesmo. Na semana dos pais, passar com a mãe. Eu não tenho mais pai, o meu pai faleceu antes de eu casar. Então, ele não conheceu os seus netos. Mas eu quero agradecer a Deus pelo conselho ter nos liberado para isso. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? E no 2, 3, 8. Bom dia, vamos colocar de pé. Os irmãos podem sentar. Coral.
dia, amada igreja. A nós nos cabe falar desse amor de Deus, né? A todo instante. E o pastor José Carlos me pediu para que eu estivesse aqui conduzindo a igreja um momento missionário. Domingo que vem à noite teremos o pastor José Roberto, da Igreja Cristã Evangélica de Caçapava, aqui, nos ministrando sobre missões, que é para a glória de Deus. Eu espero que todos tenham oportunidade de estar vindo, que durante a semana estejam orando pelo pregador da noite. Está se aproximando, irmãos, o curso Perspectivas Brasil, que será na nossa igreja mais um ano. Dia 26 de agosto vai ser a inauguração dele, com o pastor Humberto de Aragão. Eu e alguns irmãos aqui da igreja fizemos este curso. É bênção, é muito bom. São 13 semanas com a aula inaugural, né? E quantas vezes eu, pastor Jonas, o irmão Felipe, nos sentimos tal qual os discípulos na ocasião da transfiguração de Jesus, querendo montar a tenda aqui na igreja e ficar por aqui. Tamanha é a unção de Deus na vida destes missionários que vêm pregar aqui, que vêm dividir da experiência e do conhecimento deles, irmãos. Vale a pena, tá? Para quem tem crianças pequenas, vai ter quem cuide, tá bom? Se esse era um empecilho, por favor, né, estejam superando isso, podem trazer que vai ter gente para cuidar. Tem aí os dados das inscrições, R$350, é um investimento que vale a pena. O material que vem é muito bom, é um livro com excelentes artigos, textos que tocam realmente a nossa vida. Então espero que os irmãos estejam orando, estejam abertos para que Deus os traga aqui. Ano que vem provavelmente não haverá aqui em São José, irmãos. Então é de grande oportunidade e comodidade aproveitar este ano. Está se aproximando também a chegada, né, do navio Logos Hope em Santos. Tem uma caravana saindo daqui de São José, o pastor Maurício está organizando isso, né? Daqui da nossa igreja, eu e a irmã Analisa estaremos servindo como voluntários lá. Semana que vem, peço que os irmãos estejam orando também. No sábado haverá um primeiro treinamento e peço que os irmãos estejam orando pelos missionários que compõem esse time, pela nossa missionária Liz Lopes, que está encarregada dos preparativos para a estadia do navio lá em Salvador. Então ela tem responsabilidade de mobilizar pessoas, né, servos do Senhor, para estar somando nessa estadia lá, nessa passagem do navio em Salvador. Tem as contas bancárias aí para quem sente no coração de, né, contribuir com a obra. Precisa sempre, né, nosso Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos, mas quando a gente mostra para Ele que realmente o nosso tesouro está lá no céu, Ele abençoa. Então estejam colocando as finanças dos irmãos também diante de Deus e Ele irá usá-los. Gostaria de pedir que o irmão Amauri viesse à frente. Não combinei com ele, mas é um irmão em quem eu me espelho, né? Durante a nossa vida cristã a gente vai tomando alguns irmãos como exemplos. O irmão Amauri, ele sempre que pode, ele participa da missão Asas de Socorro, está voltando recentemente. Então gostaria que o irmão estivesse orando também pelos missionários Nidovaldo e Elaine, que quarta-feira agora embarcam de volta para Moçambique, né? Que Deus proteja o coração deles com relação ao distanciamento. Passaram alguns meses com familiares aqui, alguns deles já idosos, né? Que Deus esteja renovando as forças deles, pela missionária Liz Lopes, tá? Hoje Ó Senhor Deus e Pai, diante da sua supremacia em nossas vidas, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tua obra em todos os lugares deste mundo, ó Pai. E agora nós queremos te pedir pelo missionário Nidovaldo, Elaine, ó Pai, pela missionária Liz também, ó Lopes, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, dando todo o sustento físico, ó Pai, espiritualmente, que eles possam buscar somente em Ti, ó Pai,
as decisões para o seu caminhar, para os seus projetos de vida, Pai. Que eles possam levar a Tua palavra a todo lugar que eles forem, Pai. Sempre com a sua retaguarda, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. E quero te agradecer pessoalmente aqui agora, Pai, pelos dias que eu passei junto com o Diário de Socorro, Pai. Agradecer à igreja pelas orações, pelo seu sustento espiritual naqueles lugares, ó Pai, que eu percorri. Muito obrigado, ó Pai. Que missões estejam presentes no corações de todos nós, ó Pai. Seja orando, contribuindo, indo, ó Pai, ao seu mandar. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. No segundo domingo de cada mês, nós separamos para consagrar ao Senhor e tão somente a Ele os nossos dízimos e nossas ofertas. Por isso nós vamos agora, nesse momento, fazer isso. A orquestra vai cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. E eu convido os irmãos a colocarem-se em pé, por gentileza, e trazerem para o Senhor como consagrado os dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele. Obrigado por esse momento, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela graça de Jesus. E agora a oportunidade de participar desta obra tão grande, tão santa, tão tua, que o Senhor confia a nós. Obrigado. Abençoe os irmãos, ó Deus. Fortaleça-lhes a fé. Que nesta intimidade de obediência o Senhor esteja presente. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos louvar ao nosso Deus agora, com cânticos e adoração, pedindo a Ele que nos abençoe e aceite o nosso louvor. Mais ou menos uns 4 a 5 meses, quem tem me acompanhado aqui no louvor,
que eu estou ministrando, né? Tem sido para mim uma bênção sem medida. Louvar a Deus com vocês. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de não só ler, mas meditar um pouquinho em 2 Crônicas 5. 5 vai mais ou menos de 11 a 14, né? É o versículo que conta a história, né, de Salomão trazendo a arca para o templo. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que nesses versículos eu tenho meditado em relação à ministração de louvor, né? Que os sacerdotes, a preparação, a santificação, né, dos sacerdotes e dos levitas, que enquanto eles levavam os instrumentos, né, as trombetas e os levitas cantando, apareceu uma nuvem, né, e aquela nuvem, eles não conseguiam ficar dentro daquele ambiente, porque o lugar, o altar estava cheio da glória de Deus, né? Muitas vezes a gente como ministro tem uma responsabilidade muito grande, né? De ministrar com vocês, né? De estudar, para que esse nosso ambiente se encha da glória de Deus. Mas irmãos, nós somos sacerdotes, real. Todos nós temos uma responsabilidade de louvar a Deus, de engrandecer o nome dEle. Então eu convido nesta manhã que nos coloquemos de pé e façamos esse lugar se encher da glória de Deus. Amém? Primeiro cântico, Jesus te entronizamos.
cântico, seja engrandecido. Vamos lá? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Os nomes comigo. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém, amém. Próxima música é a música tema deste mês, né? Que é o ano da intimidade com Deus. Música bem perto. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que
quebranta o meu coração. Mais uma vez, comigo, mais uma vez, suas vozes. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Amém. Tenho certeza que o Senhor se agradou do nosso louvor. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 17. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua palavra, por esse dia aqui. Pedimos a iluminação do teu Espírito em nossa mente e em nosso coração, para compreendermos a tua palavra e aplicarmos em nossa vida, e assim sermos transformados e moldados à imagem de Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Esse texto fala sobre 2 famílias. Eu estava pensando sobre essa história de família e crianças, e eu cheguei a uma conclusão. Não sei se os irmãos chegaram à mesma conclusão que eu, mas eu cheguei à conclusão de que criança é gente. Criança é gente. Criança aprende coisas que a gente nem imagina que ela está aprendendo. Criança aprende observando, criança aprende ouvindo, criança aprende os gestos do pai, da mãe, criança aprende o sotaque da família, criança aprende muitas coisas. Eu tenho uma sobrinha, Luísa, vai fazer 1 ano agora, e o pai dela é palmeirense, e na casa dele tem caneca do Palmeiras, tem toalha do Palmeiras, tem camisa do Palmeiras,
tem prato do Palmeiras, tem tudo do Palmeiras, e ela já tem uma camisa do Palmeiras. Vocês acham qual time ela vai torcer? Se Deus não tiver misericórdia dela? Palmeiras. Os pais têm grande influência na vida dos seus filhos. Muita influência. E os pais são os principais responsáveis por transmitir a fé em Jesus aos seus filhos. Essa é a grande responsabilidade do pai. A missão principal do homem. E hoje é Dia dos Pais, eu quero trazer a maioria das minhas aplicações para os pais aqui nessa manhã. Vocês são os responsáveis principais por transmitir a fé aos seus filhos. Observe esse texto. Nós temos duas famílias. Veja o contraste. A partir do verso 17, nós temos a descrição da família de Caim. Caim, nós conhecemos a sua história. Ele assassinou o seu irmão Abel, porque Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a sua oferta. Ele então foi o primeiro assassino da história da humanidade. Caim foi a primeira pessoa a tirar a vida de outro ser humano. E então Deus deu um castigo para Caim. E Deus mandou que Caim fosse fugitivo e errante pela terra. Mas observe o verso 17. Coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Pode ser que isso passe despercebido aos nossos olhos. Mas Deus, um pouco antes, no verso 12 do capítulo 4, tinha dito para Caim: você vai ser errante pela terra, fugitivo pela terra. E o que Caim faz? Para num lugar, constrói uma cidade. Daí nós vamos começar a identificar o legado que esse homem deixa à sua família. Ele é alguém que se rebeliou contra Deus. Primeiro assassinando o seu irmão, depois desobedecendo a ordem de Deus de ser um fugitivo e errante pela terra. Ele para num lugar, constrói uma cidade. Caim, como 1 João 3,12 vai dizer, ele era do maligno. Esse era Caim. E na sua descendência, na sua família, nós vamos ver o pecado progredindo. O pecado na família de Caim avança pela humanidade. Observe como isso acontece. O texto vai dizer que a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. 5 gerações, de Caim até Lameque. E a narrativa aqui está nos conduzindo para a história de Lameque. 5 gerações a partir de um homem que foi rebelde ao Senhor. E olha o resultado disso, 5 gerações depois. Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque é a personificação do progresso do pecado na humanidade. Lameque começa tomando 2 esposas. Ninguém antes no mundo tinha feito isso, porque o padrão de Deus era: deixa o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe, deixa o homem e se una à sua mulher. Esse é o padrão de Deus, um homem e uma mulher. Porém, quando o pecado avança no mundo, o casamento é distorcido. E Lameque, então, tem 2 esposas. A poligamia. O primeiro homem a ter 2 esposas na história do mundo. Nós vamos observar na família de Lameque como o progresso do mal, do pecado na sociedade avança. E o primeiro aspecto aqui é a distorção do casamento. Uma sociedade que tem um conceito distorcido ou uma prática distorcida do casamento é uma sociedade em que o progresso do pecado está avançando, em que o pecado está avante, em que a sociedade, por mais que não perceba, o pecado está caminhando e tomando conta
Porque o conceito base de casamento está sendo distorcido. Isso aconteceu aqui em Gênesis 4. Mas eu perguntaria a nós, será que o conceito e a prática de casamento em nossa sociedade tem sido o conceito bíblico ou tem sido distorcido? Quando o casamento é distorcido em seu conceito ou em sua prática, isso é um sinal de que o pecado está avançando numa sociedade. É interessante observar isso. Mas o texto continua. E olha só que interessante, ele vai falar agora sobre os filhos de Lameque. E ele vai dizer que cada uma das suas duas esposas teve 2 filhos. E esses filhos foram importantes, porque dentro desses filhos está o desenvolvimento da cultura humana. Cultura no sentido de tudo aquilo que é produzido. Então, um dos filhos de Lameque é o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O outro irmão, que era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tá, os irmãos que tocam aí, Jubal é o pai de vocês. E outro, Tubal-Caim foi aquele primeiro a fazer os instrumentos cortantes a partir do bronze e do ferro. Veja isso há muitos e muitos anos, já no início da história humana. Agora, veja, irmãos, o que está acontecendo aqui. 2 coisas muito importantes. Primeiro, o progresso cultural, tecnológico de uma sociedade não significa que essa sociedade está realmente progredindo. Não significa. Por quê? Porque surge aqui os instrumentos musicais, surgem aqui os instrumentos, armas, provavelmente ferramentas para o trabalho no campo. Surge aqui uma ideia de agropecuária. Tudo isso, o desenvolvimento da cultura da sociedade numa cidade, que era a cidade chamada Enoque, que representava a rebeldia daquele povo contra Deus, mas isso não representava que aquela sociedade estava progredindo. Nós temos exemplos claros disso. Observando a história do mundo, houve um tempo que a sociedade ocidental olhou para trás e disse: nós progredimos muito. Eles não sabiam de nada antes. Então nós vamos chamar esse tempo de iluminismo. Aquilo que iluminou, evoluímos. Agora o desenvolvimento social avança. E isso culminou no início do século XX, no início e na metade do século XX, nas 2 grandes guerras mundiais. Foi para isso que culminou todo o desenvolvimento humano. Desenvolvimento social, econômico, tecnológico, não representa progresso de verdade. Esse é o primeiro aspecto aqui. Mas há um outro. Ao mesmo tempo, isso representa a graça de Deus, fazendo com que coisas boas surjam, mesmo na vida daqueles que não conhecem. Esse é o segundo aspecto. Mas vamos continuar vendo como o progresso do pecado atinge essa família. O texto continua então no verso 23, depois de falar sobre o que os filhos de Lameque fizeram. Lameque vem com um discurso, uma poesia, irmãos, uma poesia. E disse Lameque às suas esposas, verso 23, Ada e Zilá, ouve-me, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Aqui, o texto mostra que a vida humana começou a ser desvalorizada naquela sociedade. Ele mata um homem, e um jovem, e a palavra para jovem aqui
ela é a palavra hebraica que abrange tanto o recém-nascido como até o jovem antes de se casar. Só tem uma palavra hebraica para esse período inteiro. Nós não sabemos a idade desse jovem que Lameque matou, e que ele está contando vantagem porque fez isso. Mas pode ser que ele matou uma criança. E nós então percebemos que quando o progresso do pecado acontece numa sociedade, a vida humana é desvalorizada. E aí eu pergunto para nós, a vida humana tem sido desvalorizada na nossa sociedade? Quanta violência, quantos assassinatos, notícias terríveis. Outro dia eu não tive coragem de abrir uma notícia dizendo que mãe mata o filho. Eu não tive coragem de abrir para ver o que aconteceu. É essa a barbárie da nossa sociedade. Notícias terríveis. A vida está desvalorizada. Desvalorizada. Isso demonstra que o pecado tem avançado numa sociedade. Veja a luta que se faz para que crianças antes de nascer sejam mortas no ventre. A luta em pró-aborto. Eu não entendo. E como isso pode acontecer, irmãos? Isso é sinal de que o pecado tem avançado em nossa sociedade. Isso aconteceu aqui. Mas observe o verso 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Não somente a desvalorização da vida humana, não somente a distorção do casamento, mas também o progresso do pecado numa sociedade é visto pelo orgulho de fazer o mal. O orgulho de fazer o mal. Lameque faz o que faz e ele conta vantagem. Ele tem orgulho de ser pior do que Caim. Ele tem orgulho de ter matado mais do que Caim. Ele tem orgulho de ser o pior dos homens. Ele conta vantagem de ser mau. Isso demonstra quando numa sociedade as pessoas têm orgulho de fazer o que é mal. Essa sociedade está progredindo no caminho do pecado. É isso que está acontecendo na família de Caim. Lameque é a 5ª geração depois de Caim. Agora, irmãos, eu faço a ponte para nós. A nossa sociedade se orgulha de fazer o mal. Eu perguntaria para você, você se orgulha de fazer o mal? Você está conversando com alguém, fala assim, estava um trânsito, sexta-feira, 6 horas da tarde, ali no anel viário, um trânsito, as faixas todas lotadas, eu ia demorar 40 minutos para chegar em casa, mas você não sabe o que aconteceu. Eu consegui entrar pelo acostamento, passar e cheguei em casa rapidinho. Veja o que está acontecendo. Contando vantagem a partir do mal, a partir de uma infração de trânsito. Contando vantagem de algo que é pecado. Quantas vezes o brasileiro é mestre nisso? O brasileiro é mestre. Já ouviram falar num tal de jeitinho brasileiro? Já ouviram falar disso? Faz as coisas erradas, mas dá um jeitinho lá para que aquilo dê certo. E quando dá certo a gente se gaba. O brasileiro é mestre do improviso. Quando, numa sociedade, aqueles que praticam o mal contam vantagem disso, se orgulham disso,
Isso é sinal de que uma sociedade, poderia dizer uma família, poderia dizer uma pessoa, está vendo o pecado avançar, influenciar, conduzir a sua vida. Conduzir. Já viram, às vezes, crentes dando testemunhos? Quando eu não conhecia Jesus. Eu fazia isso. Eu ia naquele lugar. E eu fiz tanta coisa. E não sei o quê. Aí se você cresceu na igreja, e você? Então, eu ia na igreja aos domingos, no máximo desobedeci os meus pais, e aquele que fez um monte de maldades, então às vezes tem um testemunho mais vibrante, porque às vezes até conta vantagem do que fez. Veja, não é isso. Nós devemos lamentar profundamente os pecados que cometemos antes de conhecer a Cristo. Não é vantagem ter namorado muitas mulheres. Não é vantagem ter frequentado aqueles lugares. Não é vantagem ter feito o que você fez antes de Cristo. Não é vantagem. Não podemos permitir e nos orgulhar daquilo que fizemos de mal. Pais, às vezes, os filhos estão desobedecendo e aí eles dão risada. Olha como ele é bonitinho. Ele não obedece. Eu falo para ele, a hora de sentar, ele pula no sofá e dá cambalhota. Olha que bonito. Não podemos nos orgulhar do mal, do que é pecado. Do que é pecado. Criança é engraçado, naturalmente. Mas pecado não é engraçado. Pecado é coisa séria. Não podemos nos orgulhar disso. Essa é a família de Caim. Descreve o progresso do mal na terra. Mas o texto continua e vai falar da família de um outro homem. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A esperança do mundo, diante do caos, do progresso do pecado, renasce. Porque os irmãos se lembram de Gênesis 3,15, diante do primeiro pecado, Deus faz uma promessa de graça, que iria enviar um descendente, o filho da mulher, e esse filho iria esmagar a cabeça da serpente. Apocalipse capítulo 12 explica para nós o que isso queria dizer. Esse descendente, na verdade, é Jesus, que viria muito tempo depois. Mas a promessa está contida na vida dos descendentes. É por isso que essa palavra é tão importante em toda a Bíblia. Descendente. Quando Mateus começa o seu evangelho, ele começa dizendo que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão. Porque Jesus cumpre essas promessas do descendente. E veja, quando Caim mata Abel, Eva descobre que Caim não é esse descendente. E agora, como a cabeça da serpente vai ser esmagada? Como o mundo vai ser restaurado? Eles foram expulsos do jardim. Eles tiveram o seu filho assassinado cruelmente por um outro filho. É esse o cenário do pecado no mundo. Mas Eva, quando teve Sete, ela disse: o Senhor me concedeu outro descendente. A esperança brota novamente. E Sete apontava para Jesus. O descendente da mulher, como foi lido aqui. O filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente, que representava Satanás.
E Jesus fez isso na cruz. Na cruz ele faz isso, irmãos. A cruz não é sinal de derrota. A cruz não é a vitória de Satanás. Pelo contrário, durante toda a história, Satanás e os seus anjos caídos estavam tentando impedir que a cruz acontecesse. A cruz é vitória, não derrota. A cruz é a derrota do pecado. A cruz é a derrota de Satanás. A cruz é a vitória de Cristo. Porque ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E nele, o mundo inteiro seria restaurado e será restaurado. E eu diria, já está sendo restaurado. Porque Deus levanta em cada geração uma família que vai invocar o seu nome diante do caos e do progresso do pecado. É isso que Deus faz. Aqui nesse texto, é isso que ele faz. Observe o verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Sete é o primeiro a invocar o nome do Senhor. E essa palavra invocar significa chamar, significa cultuar a Deus. É aqui que o culto a Deus começa. Nós temos de um lado Caim e os seus filhos. Rebeldia, violência, assassinatos, disfunção do casamento, todo tipo de mal, orgulho pelo mal, de um lado. E do outro lado, nós temos Sete, que tem um filho chamado Enos. E onde começa-se então a cultuar a Deus. E Deus então é invocado. Agora, irmãos, o que eu acho sensacional nessa narrativa aqui é o seguinte: Lameque é o quinto depois de Caim. Eu perguntaria para você, Moisés escreveu intencionalmente essa genealogia do capítulo 5. Conte para ver quem é o quinto depois de Sete. Quem é o quinto depois de Sete? É para isso que Moisés está escrevendo, para que a gente olhe e compare o quinto depois de Caim e o quinto depois de Sete. Vamos contar? Sete teve um filho chamado Enós. Versículo 6 do capítulo 5. Enós teve um filho chamado Cainã. Versículo 9. Cainã teve um filho chamado Maalalel. Versículo 12. Maalalel teve um filho chamado Jared. Versículo 15. E Jared teve um filho chamado Enoque. Versículo 18. Enoque é o quinto depois de Sete. O quinto depois de Caim, Lameque, onde o progresso do pecado é visto nele e na sua família. O quinto depois de Sete é Enoque, aquele que anda com Deus. Qual é o legado que você vai deixar para a sua família? O legado daqueles que vivem sem Deus ou o legado daqueles que andam com Deus, que invocam o nome do Senhor? Qual é o legado que você vai deixar para sua casa? É para isso que o texto vai nos conduzir. Porque em cada geração, Deus levanta famílias que invoquem o seu nome, mesmo diante de um mundo em que o progresso do pecado é visto cada vez mais. Mas Deus tem levantado famílias para invocarem o nome dele. A sua família tem invocado o nome do Senhor. Você tem ensinado isso aos seus filhos. E aqui eu quero aplicar especialmente aos homens. Vocês são os responsáveis,
os sacerdotes da casa de vocês. Lembram quando Paulo encontra um carcereiro lá em Filipos e há uma confusão na prisão, Paulo está preso, e há um terremoto, as cadeias se quebram, aquele homem que era o guardião pensa que os presos fugiram, ele vai tirar a própria vida, ele vai se matar. Paulo grita: não faça isso, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não é uma promessa, irmãos, é uma afirmação, porque Deus trabalha com famílias. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus trabalha com família. Esse é o plano dele. Ele não levanta só uma pessoa. Ele levanta uma família, uma geração de gente que invoca o nome dele. É isso que Deus faz. Para encerrarmos, quanto você tem ensinado a sua casa a invocar o nome do Senhor? Poderia citar muitas coisas aqui, mas eu quero, por amor ao tempo, citar apenas uma, chamada culto doméstico. Culto doméstico é uma tradição da igreja do Senhor. Desde os tempos mais remotos da igreja, há relatos de irmãos que faziam culto doméstico. Em especial, uns irmãos do período chamado puritanismo. Aqueles irmãos ensinavam as suas casas a conhecerem a Deus, a invocarem ao Senhor. Eles oravam pelos filhos, eles oravam com os filhos, eles ensinavam a Bíblia através dos catecismos. Não era o pastor da igreja, era o pai que fazia isso. Como está? Será que essa é uma tradição que morreu em nossos dias? Você tem feito isso, pai? Você que é pai, você tem investido na vida do seu filho para que ele seja um crente melhor do que você, para que ele ame o Senhor, para que ele aprenda a invocar o Senhor, para, como o pastor Waldenberg disse, quando ele perguntar o que é isso que está acontecendo, o que é o pão e o cálice que vocês tomam uma vez por mês, você vai explicar e vai falar o evangelho para ele, e ele vai aprender, porque ele vai aprender contigo. Então a sua família vai fazer parte daquela família que Deus tem salvado e levantado para invocar o nome do Senhor. Qual é o legado que você vai deixar para os seus? O legado de Caim? O legado de Sete? Por fim, talvez você seja o primeiro crente da família. Talvez seja só você. Eu quero dizer então que há esperança de, a partir de você, Deus mudar a história da tua casa. Eu sou a terceira geração de crente pelo lado da família da minha mãe. Um dia, minha avó saiu do Maranhão, foi para Brasília. E lá ela conheceu um pastor chamado Raimundo Marcelo. E ele apresentou Jesus para ela. E ela se converteu. E levou os filhos. Meu avô não. Meu avô não quis. Levou os filhos. E minha mãe se converteu. Adolescente. E minha mãe cresceu. Não em tamanho, para quem conhece, mas em idade e graça. E conheceu meu pai, recém-convertido, a primeira geração de crentes na família. E se casaram, os dois crentes. E estou aqui, crente.
E eu creio que os meus filhos seguirão o mesmo caminho. Porque é assim, uma geração transmite a outra geração a fé em Jesus. Talvez você seja a quarta, quinta, sexta geração da sua família. Que bênção. A pergunta é, os próximos? E os próximos? Qual é o legado que você tem deixado? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Em Cristo nós reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua graça, para que o Senhor transforme a realidade das nossas famílias, Deus. Sem Ti, o nosso destino é como a família de Caim, Senhor. Tem misericórdia. Mas em Ti, em Cristo, nós temos esperança de uma vida nova. Pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, Deus. Muito obrigado por isso. Eu oro pelos pais aqui, que o Senhor os exorte, os mude e os coloque como homens de Deus, que invocam o nome do Senhor e ensinam, conduzem as suas casas a conhecerem o Senhor também, Deus. Aqueles que ainda não são pais como eu, que o Senhor desde já nos prepare para essa tarefa, Deus. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por sua presença. Nós queremos convidar todos a que permaneçam. Nós vamos já começar a escola dominical especial, em que haverá uma homenagem para os pais.
Então vocês estão carinhosamente convidados a permanecerem, tá bom? E as crianças, nossas crianças, filhos, netos e sobrinhos, vão ocupar este banco após o culto. Fique e participe desta homenagem que será feita em glória ao Senhor, em homenagem aos nossos pais. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra. Queremos Te agradecer pela clareza dela e pedir ao Senhor, Deus, que entre na realidade da nossa casa e fortaleça os laços que nós temos lá e nos leve a falar do Senhor com a mesma alegria com que falamos às vezes de assuntos menos importantes. Quero clamar que o Senhor restaure a vida devocional das famílias e que o Teu nome seja invocado lá em casa e que a nossa casa seja uma extensão da igreja e que o Senhor esteja ali para fortalecer, abençoar, proteger, direcionar. Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos desafiou a isso. Abençoe, portanto, as famílias e esta homenagem que se segue, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado. Nós queremos que a bênção do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa e por você esteja nos seus filhos e que os seus filhos ouçam do Pai e conheçam o Pai não só pela sua boca, pelas suas mãos, pela sua vida também. Deus fortaleça os laços familiares e santifique a sua casa, protegendo os seus filhos do que é mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. A palavra está com a dona Marfisa. Tem um pós-lúdio.